Bom dia, família, WhatsApp, TikTok, Kawaii, YouTube, desse grande amigo que vos fala, Josias, o amigo de todos os amigos do planeta. Pessoal, eu gostaria de deixar o meu lembrete em rede nacional e internacional a respeito das nossas composições de trens aqui do ramal de Guapimirim e Magé. Eu gostaria de pedir encarecidamente aos nossos governantes de Brasília, o presidente Lula, com todos os parlamentares de Brasília que estão trabalhando incansavelmente com o presidente Lula para fazer do Brasil um Brasil melhor para se viver. Por essa razão, pessoal, eu quero pedir a solidariedade de todos os parlamentares de Brasília que pudesse reabrir a nossa estação de Barão de Mauá, que se encontra aqui no estado do Rio de Janeiro, porque, infelizmente, pessoal, os parlamentares que foram entrando no estado do Rio de Janeiro na época foram conseguindo fechar, pessoal, a estação histórica de Barão de Mauá, que foi criado ali para beneficiar os trabalhadores de baixa renda no estado do Rio de Janeiro, os municípios e adjacência, e infelizmente conseguiram fechar as portas da estação histórica de Barão de Mauá e impediram que o Guapimirim viesse chegar a Guapimirim de novo. Impediram, pessoal, que o trem de Guapimirim viesse chegar em Barão de Mauá. Não deram a oportunidade a qual foi assinado na época para beneficiar os trabalhadores de baixa renda e trazer progresso também para o Brasil, né, pessoal? Que nós sabemos que o Brasil começou a progredir através da estrada de ferro, que foi trazido o antigo trem Maria Fumaça para o Brasil na época, que parece que veio da Inglaterra, né, o antigo Maria Fumaça, e começou então aquele grande progresso no Brasil através da estrada de ferro, trazido o trem Maria Fumaça para o Brasil naquela época. E infelizmente, pessoal, os governos de estados que foram entrando atualmente foram impedindo, pessoal, o prosseguimento histórico que foi plantado naquela época para trazer progresso para o Brasil, para locomover os trabalhadores, para transportar as mercadorias. E eles conseguiram, pessoal, a impedir que esse progresso continuasse. Então, em nome dos milhões e milhões de eleitores do estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, eu quero pedir aos parlamentares competentes de Brasília que pudesse olhar por nós, pessoal, aqui do estado do Rio de Janeiro e dos municípios que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, porque, infelizmente, o nosso trem de Guapimirim foi parado no meio do caminho, não deixaram o Guapimirim chegar em Barão de Mauá mais, cortaram o direito dos trabalhadores progressistas, até porque nós que geramos emprego para eles no gabinete e eles não conseguiram retribuir esse respeito para nós, pessoal. Entendeu, senhores parlamentares de Brasília? Eu quero fazer esse pedido em nome dos milhões e milhões de eleitores do estado do Rio de Janeiro, dos municípios e adjacências que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, que o presidente Lula, unido com todos os parlamentares de Brasília, senadores, deputados federais, estaduais, desembargadores, ministros, senadores, que possam olhar por nós aqui, pessoal, do ramal
de Guapimirim e de Magé, porque o Estado passou a rede ferroviária para um controle particular de supervia, pessoal, e hoje em dia o trem de Guapimirim só vai até Saracuruna. Senhores excelentíssimos de Brasília, muitas vezes as pessoas querem cobrar dos senhores em Brasília, mas não cobram dos governantes dos estados e municípios, que é onde está a chave da responsabilidade e da retribuição de todos nós que geramos emprego para eles. Então eu quero pedir encarecidamente a todos os parlamentares de Brasília, porque eu acredito que Brasília, que todos os parlamentares de Brasília têm condições de olhar por nós aqui nesse ramal de Guapimirim, porque o nosso trem de Guapimirim tá muito migrado os horários aqui para nós, e isso aí dificulta muito para nós trabalhadores de baixa renda que precisamos se locomover. Eles botaram quatro horários só descendo para Saracuruna, pessoal. Impediram há muitos anos que o trem chegasse a Barão de Mauá. Então, eu estou pedindo encarecidamente aos governantes competentes de Brasília, porque nós sabemos que Brasília é a capital do Brasil e tem condições dos senhores excelentíssimos poder olhar por nós aqui no ramal de Guapimirim e de Magé. Magé não tem um ponto de embarcação aquática, pessoal, para Praça 15 Niterói. O pessoal magiense, guapiense é obrigado a pagar R$ 15 numa hora de viagem nesses ônibus da empresa Regina aqui, pessoal. Senhores excelentíssimos de Brasília, e os senhores precisam saber disso, porque o governo federal, juntamente com os competentes ao lado dos senhores excelentíssimos, tem ajudado muito o Estado, os estados e municípios para progredir, condições boas para o Brasil crescer e ser considerado país de primeiro mundo um dia lá fora. E infelizmente não está fruindo esse desenvolvimento, senhores, nos municípios e estado do Rio de Janeiro. É distrito faltando saneamento, é rio cheio de detrito parado nos fundos do rio, sem dragagem, sem um barco para limpar os rios aqui para cima, entre ramal de Guapimirim e Magé. E precisa disso, porque o governo de Brasília sempre tem ajudado os estados e municípios para que o saneamento básico pudesse acontecer nos distritos aonde necessita dessa retribuição dos parlamentares que foram eleitos por nós para representar um bom trabalho e um bom desenvolvimento através do saneamento, vindo ajuda de custo até do governo federal para os municípios e estados desenvolver as obras de necessidade, pessoal, que precisa ter, porque o governo federal ajuda muito os municípios e estados. Por que um rio não pode ser dragado, limpado? Por que não pode ter uma estação de tratamento de esgoto com fábrica de fertilizante utilizando o próprio detrito para evitar as doenças na água? Poxa, por que Magé não pode ter um ponto de embarcação aquática para Niterói, Praça 15, saindo ali de Piedade, que é município de Magé, na beira da praia? É tão difícil assim, senhores parlamentares do município de Magé? E Guapimirim também precisa de ter os trem direito para locomover os trabalhadores para o estado do Rio de Janeiro, que eles impediram a chegada do Guapi em Barão de Mauá, que é Leopoldina,
estado do Rio de Janeiro, e botaram a rede ferroviária na mão de terceiro particular, senhores excelentíssimos de Brasília. E hoje a Supervia está na mão de um diretor particular que não quer trazer o trem elétrico para Magé nem Guapimirim. Então, em nome dos milhões e milhões de eleitores democráticos, eu peço a solidariedade de todos os parlamentares de Brasília, do Distrito Federal, que possam olhar por nós aqui no ramal de Guapimirim e de Magé. Senhores excelentíssimos, presidente Lula, juntamente com todos os parlamentares que estão trabalhando incansavelmente para trazer o Brasil, um Brasil melhor para se viver, que os senhores possam lembrar de nós aqui de Guapimirim, porque muitas vezes eles mandam solicitações, tá? De repente até ir para Brasília para receber uma verba, para fazer uma obra, e muitas vezes essa obra não acontece nos distritos mais necessitados que nós temos aqui para cima, pessoal. É estrada cheia de buraco, é rio entupido com detritos sem ter saída no rio, porque o rio tão sujo, tão preso à água, com muitos matos, não tem dragagem nem de barco nos rios, aqui dentro do ramal de Guapimirim e Magé. E os senhores excelentíssimos de Brasília precisam saber disso, porque muitas vezes os senhores enviam as verbas para os estados e municípios, mas não tem fiscal federal, pessoal. Precisa ter fiscal federal para ver se o saneamento é solicitado, a verba para fazer o saneamento, se está acontecendo mesmo ou não, senhores excelentíssimos de Brasília. Porque precisa, é rua cheia de buraco, não tem asfalto, não tem água encanada, não tem limpeza nos rios, não tem fábrica de fertilizante para que o caminhão-pipa pudesse recolher aquele detrito e transformar aquele detrito em fertilizante para utilizar em irrigação de lavouras, tá? Para que pudesse trazer até mesmo um alimento mais saudável, com preço acessível para quem ganha pouco. O Brasil precisa de haver essa seriedade de quem recebe para com quem está contribuindo, entendeu? Então os estados e municípios precisam prestar conta ao governo federal daquilo que eles estão recebendo para produzir, pessoal. Entendeu? O nosso governo de Brasília contribui para os estados e municípios, só que eles precisam retribuir a obra feita para que o que está contribuindo com eles vê que está acontecendo a realidade. Entendeu? Tem que ter, pessoal, uma realidade viva e verdadeira e natural para que o contribuinte que está contribuindo em Brasília com os estados e municípios poder se alegrar também. Porque se eu for ajudado e não apresentar nenhum efeito daquilo que eu estou sendo ajudado, o bom ajudador que vai estar me ajudando vai acabar desanimando de abrir a mão para me ajudar de novo. Então está precisando aqui no nosso ramal de Guapimirim e de Magé. E Magé precisa de uma rodoviária digna, que não tem rodoviária direito para embarque e desembarque dentro de Magé, até porque Magé tem quase 500 anos, pessoal, de existência. E a cidade de Magé já foi mãe de muitos distritos grandes aí que já virou até cidade. E hoje em dia Magé está ficando para trás, porque Magé não consegue eleger um morador cria de dentro de Magé, para poder trabalhar ao redor de Magé ali. Do lado de cá não tem progresso dos distritos
que pertence a Magé, estrada cheia de buraco, é rio sujo, não tem rodoviária dentro de Magé, não tem ponto de embarcação aquática para Praça 15, Niterói. Magé tá precisando haver um renovo, pessoal. Tá? E tem representante exercendo a caneta dentro da prefeitura de Magé. Precisa ter, senhores excelentíssimos, um bom ânimo para a cidade crescer. Magé tem mais de 400 anos e não tem progresso nenhum do lado de cá, nos distritos que pertencem a Magé. Entendeu? Ficam fazendo política, pinima, achando que porque Guapi emancipou de Magé, e com isso nós estamos pagando preço no abandono. E eu gostaria que os senhores excelentíssimos de Brasília pudessem verificar isso por nós, porque a casa principal do Brasil é aí em Brasília, no Distrito Federal, que o presidente Lula e todos os companheiros de trabalho de mesa do presidente, senadores, deputados, ministros, desembargadores, que possam olhar por nós aqui nesses dois ramais, Magé e Guapimirim, porque está precisando de saneamento, está precisando de uma fiscalização do governo federal para poder ver a realidade nos olhos verdadeiros de um bom administrador federal de Brasília, que possa vir ver e verificar essa verdade que eu estou solicitando em rede nacional e internacional, para os senhores ver como está o ramal aqui de Guapimirim, de Magé, que está precisando, pessoal. Que o presidente Lula e todos os companheiros de mesa de Brasília, do Distrito Federal, possam avaliar isso aqui por nós e a volta do nosso trem a Barão de Mauá. Eu acredito que os parlamentares de Brasília, com o presidente, vão conseguir abrir as portas de Barão de Mauá, porque os senhores são excelentíssimos, que foram apoiados para poder ser respeitados dentro dos gabinetes dos senhores excelentíssimos de Brasília. Brasília é a capital do Brasil, é o coração do Brasil, que precisa ser respeitado. Então eu peço solidariamente, em nome dos milhões e milhões de eleitores do estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, que os senhores excelentíssimos de Brasília possam olhar por nós, tá? E nós termos a alegria de agradecer os senhores mais uma vez, porque eu estou agradecendo em nome de todos os eleitores do estado do Rio de Janeiro e do município do estado do Rio de Janeiro. Tá? E nós queremos agradecer mais ainda com a abertura da estação de Barão de Mauá, tá? E a volta do nosso trem de Guapimirim com destino a Barão de Mauá, que o povo está cansado de sofrer pagando R$ 15 de 1 hora de viagem de Guapi a Central, de Magé para a Central do Brasil. E o trem não pode ir até Barão de Mauá, aonde era antes, onde tinha antes. Nós tínhamos o trem aqui de Guapi a Barão de Mauá, Leopoldina, estado do Rio de Janeiro. E eles passaram a rede ferroviária, senhores excelentíssimos de Brasília, para diretor particular. Senhor presidente Lula, com todos os companheiros de mesa de Brasília, daí do Distrito Federal, do coração do Brasil, passaram a rede ferroviária para diretor particular de Supervia,
e ele não quer trazer o elétrico para Magé nem para Guapi, alegando que não tem condições, tá? Mas eu acredito que os senhores em Brasília, que são responsáveis, tá, por todo o prosseguimento, tá, e desenvolvimento do Brasil, é de conseguir reabrir a estação de Barão de Mauá de novo e fazer com que o nosso trem de Guapimirim possa chegar no estado do Rio de Janeiro. Eu peço em nome de todos os eleitores do estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios que pertencem ao estado do Rio de Janeiro. Desde já eu quero agradecer a todos os excelentíssimos de Brasília, o presidente Lula e todos os companheiros de mesa e de dentro aí do Distrito Federal, onde tem trabalhado incansavelmente para fazer do Brasil um Brasil melhor para se viver. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, tá? E eu conto com todos os senhores excelentíssimos de Brasília para que o nosso estado do Rio de Janeiro possa ser melhor no amanhã para se viver e possa ser muito mais elogiado por todos os estrangeiros que têm vindo visitar o nosso Brasil e o nosso estado do Rio. Ficam com Deus e até o próximo vídeo desse grande amigo e irmão que vos fala, Josias. Josias, o grande amigo de todos os amigos do planeta. Ficam com Deus.